O congregar, primeiro, mexe em nós de uma maneira muito poderosa, porque quando você nasce de novo, o Espírito Santo te insere para dentro de uma família. Assim como uma criança quando nasce, espera-se que ela nasça e vá para dentro de uma família, onde dentro dessa família ela vai ser cuidada, protegida, alimentada, e dentro daquele ambiente familiar ela vai crescer e repetir naquela família o que ela recebeu desde a sua infância até a sua vida como adolescente, como jovem, e assim procede. Assim também é a ideia de Deus. A ideia de Deus é que nós, ao nascermos de novo, sejamos inseridos para dentro do que eu chamo a vida da igreja. E dentro da vida da igreja, eu aprendo, eu cresço. O congregar, ele é tão poderoso que essa ideia do congregar é uma ideia de Deus, é uma ideia de família, é uma ideia de estarmos juntos. E quando eu congrego, ou seja, quando eu me reúno, quando eu troco essa vida, quando eu troco essa vivência, essa experiência, esse testemunho, quando eu ali cresço, por isso é que a Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. E aí diz que ali, naquela reunião de comunhão, o Senhor libera a bênção e a vida. A bênção, o poder de prosperar em várias áreas. E a vida é quando você recebe a vida de Deus e reproduz isso no seu comportamento diário. Então, o congregar tem um poder muito grande. O congregar, a última coisa que um congregar faz é nos preparar para a vida social. E olha que isso já é muito poderoso. Mas o congregar, primeiro nós somos expostos às minhas mazelas, às minhas dificuldades, às minhas lutas. Quando eu começo a interagir com as pessoas, quando eu começo a trocar esse fluido de vida, de experiência, de comunhão, de testemunho, quando eu começo a interagir e ver que outras pessoas conseguiram vencer áreas da vida, e eu também poderei vencer, que outras pessoas, que o testemunho de outras pessoas, quando eu começo a ver que pessoas diferentes de mim estão no mesmo lugar. Por isso que o congregar nos revela o quê? Nos revela pessoas de cultura diferente, de educação diferente, de profissões diferentes, pessoas com opiniões até mesmo diferentes, porque tem a personalidade diferente, a sua própria estrutura como ser humano é diferente, ela veio de uma família diferente, ela tem temperamentos diferentes. O congregar me revela pessoas com temperamentos completamente diferentes uma das outras. Não são apenas quatro temperamentos que estão reunidos, são vários outros, porque estão fundidos. Tem pessoas que expõem 2, 3 tipos de temperamentos que mesclam um dentro do outro. E aí Deus, ele vem e fala: eu quero que vocês se reúnam. Eu quero ver a expressão da igreja, em que todos estão todos por causa de uma causa, a causa da cruz. Estão por um motivo, o motivo é Jesus. Estão levados ali por uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Estão em torno de uma palavra, a palavra de Deus. Estão todos ali submissos a um líder, a um pastor, que também é ovelha, e que juntos estão indo em direção ao Supremo Pastor, guiados pelo Espírito Santo, e que tem o poder de reunir para adorarem juntos, para orarem juntos, para
concordarem juntos sobre situações, sobre causas, sobre problemas. Então, congregar é muito forte. O poder do congregar, ele trabalha dentro de mim, ele trabalha através de mim, em mim como indivíduo, através de mim no sentido coletivo. Quando juntos nós temos o poder da concordância. Então, não deixe de congregar. Talvez você esteja dizendo: pastor, o senhor está falando isso, mas o senhor não sabe a decepção que eu tive quando eu congreguei. Eu me decepcionei com pessoas foram falsas comigo, pessoas me traíram, pessoas me fizeram mal, pessoas me caluniaram, pessoas passaram a perna em mim, pessoas orgulhosas me humilharam. Olha, eu fui enganada. Não esqueça que você está reunindo com gente. E o poder do congregar, uma das coisas que o congregar faz é nos revelar. Porque a igreja, ela é uma família, onde já tem pessoas que são adultas, onde tem pessoas que são adolescentes e tem pessoas que estão nascendo agora. E essas pessoas que estão nascendo agora, elas nasceram agora, mas são adultas, são experientes, são pessoas que ainda estão com os seus pecados entranhados dentro da sua estrutura carnal e almática. O espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. E essas pessoas, muitas vezes, elas ainda não sabem lidar com isso. Mas aí talvez você me diga: pastor, mas eu fui traído, eu fui humilhado, eu tive problema. Não foi com o novo convertido, não, foi com velhos convertidos. Sim, porque essas pessoas ainda não alcançaram a maturidade em Cristo. Alcançaram idade e tempo, mas não alcançaram a maturidade. Mas vejam que, a partir do momento em que, seja elas quem forem, que fizeram isso com você, não esqueça que a Bíblia diz que o ímpio não permanecerá para sempre na congregação aonde se reúnem os justos. Elas podem ficar durante um tempo, mas um dia elas serão expostas. Um dia o Espírito Santo vai envergonhá-las. Um dia elas serão excluídas se estiverem fazendo mal aos pequeninos do Senhor. Então, o congregar não nos isenta de passarmos por dificuldades, mas o congregar vai fazer o trabalho dele. No tempo certo, o joio vai ser retirado do meio do trigo, mas aqueles que estão ali, que vêm, que se converteram de verdade, estão crescendo dentro daquele ambiente de adoração, de estudo, de doutrina, de comunhão, de unidade, de perseverança, de trabalho, de evangelismo, de desenvolvimento de dons, desenvolvimento de frutos do Espírito, de talento. Essas pessoas que para elas tudo é bom, ou seja, se seus olhos forem bons, seu corpo terá luz. Para o justo tudo é justo, para o bom tudo é bom. Essas pessoas que nascem dessa maneira e que avançam, elas vão superando esses vão ficando para trás, esses vão ficando, e o Senhor vai tratando com eles, vai tirando eles, mas a congregação continua, a igreja continua, o congregar continua, e lá na frente nós vemos em nós o poder do congregar. Então, não deixe de congregar como muitas pessoas estão fazendo.